muitas bênçãos que Ele tem nos concedido. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 18. Domingo de Páscoa, domingo de ceia, domingo de convite do Senhor Jesus. Quando você é convidado, quando as pessoas são convidadas, elas pensam assim: que roupa que eu vou neste convite? Você foi convidado para uma festa de 15 anos. Você está pensando, que roupa que você vai? Quando você é convidado, você pensa assim: será que eu tenho que levar alguma coisa? A família convidou para aquele almoço de Páscoa. Tem que levar uma sobremesa? Tem que levar um refrigerante? É muito interessante que passou um carro na rua anunciando aí: não receba visita, não faça visita, por causa da prevenção de não transmitir uma doença e também não pegar uma doença. Mas quantos estão com saudade de receber aquele convite do churrasco? Você foi convidado para aquele churrasco, aí você pensou assim: acho que eu vou levar aquela linguicinha temperada, purinha de porco para fazer, vou levar uma asinha de frango. Quando você recebe, quando eu recebo um convite, muitas coisas passam pela nossa cabeça, desde a roupa que vamos vestir até o horário para chegar no lugar do convite. Com Cristo Jesus não é diferente. Andar com Jesus é receber dele convites. Por isso, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 4, versículo 18, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes: vinde após mim. Jesus faz este convite a esses dois discípulos que estavam trabalhando. É incrível como Jesus chama pessoas que estão ocupadas nos seus trabalhos, nos seus afazeres. Sabe quando você está lavando a sua louça, quando você está trabalhando ali, e Deus chama você para o particular, Deus chama você para a oração, Deus chama você para parar o que está fazendo, porque Ele quer que você faça uma outra coisa. Então Deus chama aquele Pedro e André: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eu gostaria que o Espírito Santo gravasse no seu coração, na sua mente, na sua alma. Eu gostaria que o Espírito Santo imprimisse na sua mente, na sua alma, na minha mente, na minha alma, esta palavra de Jesus dizendo: eu vos farei. Jesus dizendo: eu vos farei. É impressionante que caminhar com Jesus são muitos eu os farei. Eu vos farei quer dizer: eu vou ensinar vocês, eu vou capacitar vocês, eu vou adestrar vocês, eu vou treinar vocês. E com Jesus, para receber dele treinamento, orientação, ensino, eu vos farei. Jesus está dizendo para os discípulos: se vocês aceitam caminhar comigo, eu vou fazer vocês de diferente, eu vou ensinar algo que vocês ainda não aprenderam, eu vou capacitá-los. Aqui Jesus está sendo específico, dizendo assim: eu vos farei pescadores de homens. Jesus está dizendo assim: eu vou capacitar vocês a evangelizar, eu vou capacitar vocês a escrever o nome das pessoas no livro da Bíblia, eu vou capacitar vocês a povoar os céus. Ser pescador de homem quer dizer trazer a boa nova, trazer a solução para aquele que está com problema, trazer a eternidade para aquele que tem medo da morte. Nós estamos com muitas pessoas com medo de morrer porque não sabem para onde vai. E Jesus está dizendo assim: ser pescador de homens e mulheres quer dizer levá-los à certeza da salvação e da vida eterna. Vos fareis pescadores de homens. Então,
Porque todo convite tem a resposta. É interessante que alguns convites de casamento, alguns dizem assim: eu não vou aceitar o convite de casamento porque eu não tenho uma roupa chique, bonita, para ir no casamento. Alguns dizem assim: olha, eu não vou aceitar o convite de casamento porque eu estou sem condição de comprar um presente. Você está me convidando como padrinho ou como madrinha, eu não estou em condição financeira. Até que quem convida fala assim: eu não estou convidando você por causa do presente, eu estou convidando você pela estima que eu tenho por você. E aí a pessoa convence, o convidado convence, o que convida convence o convidado. Jesus, quando convida Pedro e André, impressionante a resposta deles. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. É porque o convite de Jesus, ele é voluntário. É um convite voluntário. Quando Jesus convidou o trio, irmão Chico, esposo da irmã Márcia, pai da Esther, a adorar a Ele, foi um convite que o Senhor Jesus faz para milhares e milhares de pessoas para vir à casa dele para adorar. Alguns adorar aí no banco, adorar no banheiro, adorar lavando roupa, lavando louça, limpando a casa, adorar. Deus faz um convite para os seus filhos para vir aqui levar a igreja a uma adoração, que é o que essa família tem respondido ao Senhor Jesus. Eis-me aqui, Senhor, usa as minhas cordas vocais, usa a minha vida. Ontem eles estiveram se preparando, fazendo a preparação das canções. O que os trouxe aqui foi o convite de Jesus para adorar. E esse convite de Jesus aos seus dois discípulos, Pedro e André, de pronto, eles deixam a rede e começam a andar com Jesus. Quando eu e você tomamos a decisão de aceitar a Jesus Cristo no nosso coração como Senhor e Salvador, nós largamos algumas coisas para seguir a Jesus. Uma das coisas que Jesus espera que nós deixemos é a prática do pecado. Para seguir a Ele sempre vai dizer assim: olha, vai ter que deixar isso para o seu bem, porque isso desagrada a Deus, isso é caminho de morte. Todo pecado tem a ver com uma caminhada para que no final daquele resultado é caminho de morte. Por isso que Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Caminhar com Jesus é deixar aquilo que vai gerar morte física e espiritual. Caminhar com Jesus, ele diz assim: eu vos farei. Algumas aqui têm um chamado para ser profeta. O que arde no coração de um homem e de uma mulher com chamado profético? Abrir a igreja, ministrar a sã doutrina, ensinar a sã doutrina. Ser profeta é ser homem de oração, mulher de oração, ser uma profetisa, ser uma mulher de oração. Ser profetisa é receber dons espirituais, que está lá em 1 Coríntios 12, 13, 14. Ser profeta é zelar pela sã doutrina. Eu vos farei profeta. Glória a Deus. No nosso tempo tem muitos profetas profetizam. Eu vos farei apóstolos. Apóstolo. Aquele que tem o desejo de abrir igreja, aquele que tem o prazer de fazer missão, não importa onde. Eu vos farei apóstolos. Eu vos farei pastores. No nosso meio tem muitas pessoas com chamado para ser pastor e pastora, muitos jovens, muitos irmãos e irmãs a serem pastores e pastoras. Eu vos farei pastores e pastoras. Eu vos farei evangelistas, como Filipe, que vai evangelizar Eunuco no caminho de Damasco. Eu vos farei evangelistas. Eu vos farei mestre. Temos aqui no nosso meio muitos mestres. Deus chamou você para ensinar. Deus chamou você para caminhar com a pessoa nos primeiros passos de conhecimento da palavra. Eu quero convidar você a ministrar, você que é mestre, a ministrar o ABC da fé para um novo recém-convertido, ou para alguém que quer
crescer no conhecimento de Jesus. Eu convido você a estar ministrando, discipulando uma pessoa. Você que tem um chamado, deseja crescer. Você que ainda não fez este estudo, eu também convido você a querer fazer este estudo. Primeiro, para você crescer e amadurecer, para você desenvolver, para você ficar mais, entender ainda mais os caminhos de Jesus. Mas também quero convidar você, que tem um chamado de mestre, a ensinar a outros. Vinde após mim e vos farei santos. Com Cristo Jesus Ele gera em nós o desejo de santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Quando nós caminhamos com Jesus, Jesus nos inquieta naquilo que nós fazemos. O mentiroso começa a ficar inquieto de não parar com a mentira. O que fala palavrão começa a ficar inquieto de deixar o palavrão. Aquele que tem olho altivo para as coisas começa assim: eu não posso ficar olhando, desejando. Jesus está, somos chamados, vos farei santos, vos farei sacerdote. Deus chamou você para você ser sacerdotisa na sua casa. Deus chamou você para ser sacerdote na sua casa. O que um sacerdote faz? Anda com Deus, ora, medita na palavra, aprende com Jesus. O sacerdote adora a Deus. O sacerdote chama a sua casa para se reunir em volta de Deus, busca dependência de Deus, confiança em Deus. É isso. Vos farei sacerdote, vos farei ministro. Está lá em 2 Pedro 2,10. Vós sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vos farei minha propriedade, vos farei meu povo exclusivo, vos farei meus sacerdotes, minhas sacerdotisas, vos farei servos. Andar com Jesus é andar na disposição de servir. Senhor, o que eu posso ser útil de servir na sua casa? Qual ministério? Ministério quer dizer serviço. Qual ministério que o Senhor deseja que eu esteja? Na diaconia, no louvor, na intercessão, na administração, aonde o Senhor quer que eu sirva, Pai? De que jeito o Senhor quer que eu sirva? Vos fareis servos. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, e Jesus diz assim, Pedro não queria que Jesus lavasse os pés dele, Jesus disse: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, porque vocês não estão entendendo agora. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Andar com Jesus é andar na disposição de servir naquilo que você pode servir, naquilo que você tem condição de servir. Eu e a irmã Cirene, no Júlio para Jesus, nós aprendemos a amarrar ferro, fazer estruturas de ferro de construção. É isso que nós estamos fazendo na casa pastoral, porque nós aprendemos a fazer isso. Então nós estamos fazendo. Para a glória de Cristo Jesus, fizemos as armações da fundação com a ajuda de irmãos. Agora vamos fazer as armações que vão levantar a casa, porque Deus nos deu essa condição, Deus nos deu saúde, e nós fazemos com alegria, porque servimos a Ele. É Ele para quem nós servimos. É Ele. Então, vos fareis servos. Agora, todo convite precisa se vamos aceitar ou não. Porque algumas pessoas não aceitam o convite do Senhor Jesus. É muito peso servir, é muito difícil servir. Mas ele veio o convite: vos farei amorosos. Porque amor é uma decisão, e quem gera amor no nosso coração é o Senhor Jesus, pela ação do Espírito Santo. Vos farei amorosos. Ele que coloca amor no teu coração, pelo seu trabalho, pela sua família, pela sua igreja. Vos farei. Você aceita o convite de Jesus para Ele fazer você uma pessoa amorosa? Vos farei perdoadores. Quando Jesus é chamado para julgar a mulher que foi pega em adultério, que Jesus a perdoou, Jesus está dizendo assim: olha, eu quero fazer você um perdoador por excelência. Não guardar mágoa, não guardar rancor, não guardar ódio. Quando Jesus estava na cruz, ele disse assim: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem.
Domingo de Páscoa, estamos comemorando a ressurreição de Jesus, e nós estamos lá na cruz, Jesus no sofrimento, Jesus está perdoando. Vos farei perdoadores, vos farei embaixadores, aquele que leva a boa notícia, aquele que leva a salvação, aquele vos farei curados para curar. Jesus vai curar-nos para podermos curar pessoas em nome dele. Vos farei, aquele que leva a bênção, aquele que leva a cura. Vos farei liberto para libertar. Vos fareis libertos de todo mal, liberto de toda maldição. Algumas pessoas procuram o pastor, quando em infância eu recebi sobre a minha vida uma maldição, e eu falei, em nome de Jesus, nós vamos quebrar essa maldição agora. Vos farei com autoridade para desfazer toda maldição lançada. Vos farei com autoridade para declarar bênção, para declarar libertação. Vos farei ousados, como Pedro na porta formosa. Eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus levanta e anda. Vos farei ousados, intrépidos. Vos farei ousados. Vos farei. Jesus quer fazer isso conosco. Vos farei sal da terra, luz do mundo. Com Jesus, vos farei filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, verso 2. Todos que aceitam a Jesus se tornam filhos de Deus. Vos farei filhos de Deus. Vos farei amigo de Deus. Amigo de Deus, coisa que Deus fala só para os amigos dele. Vos farei discípulos de Jesus. Andar com Jesus é ser discípulo, ouvir o Mestre, as suas orientações, seguir as orientações. Vos fareis sábios. O Senhor Jesus quer derramar sobre você sabedoria. É um convite. E aí você pede, Senhor, derrama sobre mim a sua sabedoria. Vos farei vitoriosos diante de tanta guerra, de tanta luta. Saber que com Cristo Jesus teremos vitória. Vos fareis ungidos para ungir. Olha só, ungidos para ungir. Vos fareis amados. O Senhor ama você incondicionalmente. Ceia é motivo de comemorarmos o amor de Deus. Foi lá na cruz, ele demonstrou todo o amor dele por nós. Perdoados, vos farei perdoados. Você que pode estar carregando aquele sentimento de algo que fez de errado, receba o perdão do Senhor. Receba o perdão, ser perdoado. Vos fareis escolhidos, vos farei transformados, vos fareis abençoados, vos farei atalaia. Atalaia é aquele que avisa do perigo. Olha, há perigo aí. Vos farei atalaia. Vos fareis reconhecidos no inferno. O inferno nos conhece, porque o céu nos conhece. Vos fareis conhecidos no céu. A palavra de Deus diz que Jesus vai preparar lugar para nós. Já tem uma casa preparada, escrito o seu nome. Vai chegar um dia que nós vamos estar lá. Aleluia, glória a Deus. Somos reconhecidos. Vos fareis reconhecidos no céu. Quando você decidiu por Jesus, lá no céu uma ordem do Todo-Poderoso. Pode fazer a casa dele, pode fazer a casa dela. Ela tomou a decisão por mim, está caminhando comigo. Vos farei cidadão dos céus, vos farei herdeiros de Deus, vos farei ter descanso, vos farei ter consolo, vos farei ser intercessores, diáconos, adoradores, mensageiros de boas novas, vos farei instrumentos na mão de Deus. E eu quero encerrar com um convite que está em Mateus 11, 28. Quero encerrar essa mensagem com um convite. Você ouviu muito dos fareis. E Jesus em Mateus 11, 28 diz assim: vinde a mim, todos cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No versículo de número 29, aprendei de mim, vos farei. Aprender com Jesus. Jesus está fazendo, Ele está me ensinando.
Ele está me ensinando como está te ensinando a ser um bom filho, um bom pai, uma boa esposa, uma boa irmã. Ele está fazendo você ser um bom diácono, uma boa intercessora, um bom administrador, um bom adorador. É Ele que está fazendo. É Ele que está fazendo. Mas Ele só faz com aqueles que dizem: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Esse domingo de Páscoa, não sou eu que tenho que ouvir a resposta do convite, é o próprio Deus que se faz presente. A palavra de Deus diz que onde 2 ou 3 estiverem, eu estou no meio deles. Quando Deus me chamou a ser pastor, eu olhei para os meus defeitos, pelas minhas falhas e disse: Senhor, eu não sou capaz. Falo em português algumas vezes muito errado. Senhor, a minha voz é uma voz meio estranha, mas eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Usa-me, Senhor. No convite do Senhor, nesse domingo de Páscoa, Ele quer ouvir de você: eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim, apesar das minhas imperfeições, das minhas falhas, apesar das minhas dificuldades. Com convite. Você está cansado e sobrecarregado? Ai, Jesus, entrega para Ele o teu fardo, a tua luta, a tua dificuldade. Ele vai nos socorrer. Vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus e Pai, a tua palavra diz que o Senhor vai fazer grandes coisas em nós e através de nós. Ouve a oração dos teus filhos e filhas nesta manhã, que estão dizendo ao seu convite: eis-me aqui, usa-me a mim. Alguns estão indo ao Senhor cansados e sobrecarregados. Que neste momento a visitação do teu Espírito Santo, a visitação do teu poder, da tua graça, os alivie, os console, os fortaleça, tire eles desta angústia, deste momento de sobrecarga, que haja manifestação do teu poder, da tua graça. Alguns estão sobrecarregados, porque aprova o Senhor recolher alguém muito querido da sua família. Há luto nessa casa, há choro. Alguns estão sobrecarregados pelo desemprego. Alguns estão sobrecarregados pelas enfermidades. Alguns estão sobrecarregados porque a medicina, houve um decreto pela medicina desenganando esta pessoa desta enfermidade. Mas o Senhor declarou pela tua palavra que nós levaríamos as nossas enfermidades. O Senhor disse na tua palavra que o Senhor levou no madeiro as nossas enfermidades. E no nome poderoso que é em Cristo Jesus, nós ministramos a cura agora. Nós ministramos a ação do teu Espírito Santo, que é o consolo do teu Espírito Santo nesta família que aluga. Alguns estão sobrecarregados por causa do desemprego, e nós ministramos porta aberta de emprego no dia de amanhã. Essa semana seja a semana da vitória do teu filho que está desempregado, que a porta do emprego venha a ser aberta. Pai, alguns estão sobrecarregados de notícias terríveis. Pai, eu te peço em nome de Jesus, limpa esta mente, traz a memória aquilo que dá esperança. Dê a certeza da vitória na vida do teu servo e da tua serva, em nome de Jesus. Aqueles que entenderam que o Senhor está fazendo com eles, continua a obra que o Senhor iniciou, faz de nós tudo aquilo que o Senhor deseja que sejamos. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Agora nós vamos para a nossa ceia. Vamos à nossa ceia agora. Na autoridade e no poder que é no nome de Jesus, nós consagramos este pão e este vinho, nós consagramos, declarando que este pão simboliza o corpo de Cristo e esse vinho simboliza o sangue de Cristo. Nós os consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na noite em que Jesus Cristo foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Toda vez que comer deste pão e beber desse cálice, lembrarão, recordarão da minha morte e da minha ressurreição. Tomando o cálice, Jesus disse: esse é o cálice
da nova aliança, ao beber deste cálice, vocês vão recordar do meu amor por vocês. Vocês vão recordar que eu venci a morte para que vocês vençam a morte. Vocês vão recordar que vocês são eternos. Vos fareis eternos, assim diz o Senhor Jesus. Toda a comemoração de ceia é comemoração de Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. Por 3 dias, o adversário achou que ele havia vencido, mas no terceiro dia, ele ressuscitou. No terceiro dia, ele mostrou que ele está vivo no nosso meio, ressurreto, opera milagres, prodígios e maravilha. E tudo é possível àquele que crê. Se você crê. Nesta ceia de Páscoa, eu quero convidar você. Faz de mim, Senhor, aquilo que lhe apraz. Faz de mim, Senhor, a tua vontade. Faz de mim, Senhor, instrumento nas tuas mãos. Eu quero ser instrumento. Você vai receber o cálice, você vai receber o pão. Enquanto nós vamos adorar ao Senhor.